Tema de hoje: onde está o temor a Deus? Cadê o temor a Deus? Semana passada nós estudamos quem realmente conhece a Deus. Vimos que nós precisamos, entenda essa expressão, melhorar muito nesse quesito relacionamento com Deus. Se aproximar dele. Depender, crer totalmente nele. E hoje quero estudar com os irmãos sobre esse tema: onde está o temor a Deus? Porque uma vez que nós começamos a conhecer a Deus, obrigado, meu irmão. Uma vez que nós começamos a conhecer a Deus, a palavra de Deus, acompanhe aqui no telão, no livro de Oséias, profeta do Senhor em sua época, ele transmitiu o que Deus colocou no seu coração. Isso foi escrito: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, a cada dia de nossas vidas nós precisamos nos esforçar para conhecer a Deus, para se aproximar de Deus, para depender dele. Ele ainda diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, se nós conhecemos a Deus, nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, temor por sua palavra. Temor pela presença dele. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Ter medo de Deus, os demônios, o diabo, eles têm. Aliás, eles creem mais em Deus, em sua palavra, do que os próprios seres humanos. A Bíblia diz que o diabo e os seus anjos, eles creem em Deus e têm medo. Porque eles sabem que já está decretado. Está decretado um dia quando Jesus voltar, e esse dia está se aproximando. O diabo vai ser preso durante 1000 anos. Depois disso ele será solto e, posteriormente, no julgamento final, ele e os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes pela eternidade afora. Ou seja, nós precisamos entender, e é isso que eu quero estudar com os irmãos hoje, o que é temer a Deus. E por que estudar sobre isso? Porque parece que as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Haja visto tanto de escândalos que nós estamos vendo hoje, nesse chamado mundo gospel que nós vivemos. A gente vê escândalo atrás de escândalo. Crente que rouba, crente que mente, ou pelo menos diz que é crente. Crente que fuma, crente que bebe, crente que engana, diz que é crente. Parece que não tem temor a Deus. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Lógico que fala. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que nós fomos chamados por Deus para viver uma vida diferente do mundo. Porque para viver uma vida igual ao mundo, o mundo não teme a Deus. Você fala para as pessoas que Jesus vai voltar, as pessoas não acreditam. Você fala para as pessoas que aquilo que você planta, você colhe, as pessoas não acreditam muito nisso. Mas isso é uma verdade que está descrito na Bíblia. E parece, repito aqui, que não existe mais essa preocupação das pessoas por vida eterna, por ter proximidade com Deus. E você sabe, a Bíblia diz, Deus é santo. Deus, em sua santidade, Ele odeia o pecado. É óbvio que Deus ama o pecador, é por isso que Ele enviou Jesus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar vida, para nos libertar, resgatar do pecado.
dessa vida que o mundo vive, essa forma do mundo, essa forma que o mundo vive, é uma forma que nós não se encaixamos mais. Nós agora fomos chamados, tirados por Deus desse mundo, para viver uma nova vida, em novidade de vida. Tanto que, segundo Coríntios 5,17, diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos entender por que nós somos salvos, por que nós recebemos Jesus, por que Deus nos ama tanto, e porque Ele nos ama, isso deveria nos constranger a viver uma vida mais digna, mais saudável diante dEle, e como luz e sal que Jesus falou para os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ter essa palavra no coração. Jesus disse: vocês serão a luz do mundo, vocês serão o sal da terra. Ou seja, a gente vai refletir a imagem de Deus para o mundo. Meio ao mundo que a gente vive hoje, é possível ter um relacionamento com Deus. E nós vamos ver isso na palavra. No livro de Filipenses, acompanhe aqui no telão, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele escreveu algo muito interessante, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele disse: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele tinha passado por lá, visitando as igrejas e tal. Chegou um momento que ele estava preso, e lá ele foi consultado, ele recebia cartas, ele escrevia cartas, como essa igreja de Filipos, para capacitar os irmãos. Ele disse: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: você foi salvo, eu fui salvo, nós fomos salvos, amém? Nós que somos salvos, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que perseverar, pôr em ação, com temor e tremor, a nossa salvação, desenvolver essa salvação, que é dia a dia. E se você olhar para a Bíblia, entre tantas histórias que tem na Bíblia, eu quero ler sobre uma para a gente nos aprofundar neste assunto. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler aí no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Só uma parte desse capítulo, depois nós vamos para o capítulo 6. Vou lendo aqui para ganhar tempo, que Gênesis é tão difícil de achar, né, gente? Gênesis capítulo 5, versículo 28, diz assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho. 29, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Versículo 30, depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. 31, viveu ao todo 777 anos e morreu. Versículo 32, aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Só até aí, por enquanto. Eu pesquisei o significado do nome Noé, porque todo nome tem um significado. Eu até, curiosidade, pesquisei o meu nome, nome de algumas pessoas que eu conheço, e é interessante como o nome que foi dado, por exemplo, o nome que foi me dado, Diego, eu pesquisei, o que diz lá realmente está de acordo com o que eu sou, com o que eu vivo, com a minha personalidade. E quando nasceu Noé, o pai dele deu esse nome para ele porque ele tinha uma esperança, um desejo de Deus mudar a situação, porque a terra estava corrompida. Noé é um nome de origem hebraica, que significa descanso, repouso, conforto ou consolação. Tipo assim, quando o pai de Noé foi dar o nome para ele, falou assim: poxa, a gente está precisando de conforto, de consolação, e esse menino que nasceu, vamos colocar esse nome nele, que Deus cumpra esse propósito através da vida dele. Capítulo 6 agora, Gênesis, versículo 1.
Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Versículo 3, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Pausa aí, porque naquela época os homens viviam muito. Teve um aqui que viveu 950 e poucos anos. E essa sequência de anos de vida, isso foi gerando muita gente. E essas pessoas que iam sendo geradas, elas estavam distantes de Deus. A promiscuidade, a mentira, o engano, a morte, estava se multiplicando no meio do povo. Versículo 4 agora, só para registro. Aliás, vamos para o versículo 5, porque o versículo que fala os filhos dos homens, os filhos de Deus viram, o versículo 2, que as filhas dos homens eram as bonitas, o versículo 4, naqueles dias havia nefilins na terra. Eu não vou explicar isso hoje, tem uma explicação lógica, eu não vou explicar isso hoje, quem sabe uma outra oportunidade. Versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8, olha que interessante. A Noé, a esperança, aquilo que poderia mudar a história, porém o Senhor mostrou benevolência. Aí vem o relato, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Olha que interessante isso. Ele andava com Deus. 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Só até aí. Umas coisas interessantes nesse texto. Meio a uma geração corrompida, havia um homem, este homem era Noé, e o texto diz que ele andava com Deus. E por andar com Deus, o que é andar com Deus? Se relacionar com Ele. Só alguém que tem uma vida íntegra, só alguém que tem uma vida voltada para Deus, consegue ouvir a voz de Deus. E mantém dentro do seu coração esse temor a Deus, esse respeito, esse amor a Deus. Somente pessoas que andam com Deus o conhecem, o entendem, leem sua palavra e são capazes de seguir as suas orientações. Eu já disse aqui outras vezes, a Bíblia existe para nos proteger. A mentira do mundo lá fora é que a Bíblia é cheia de regrinhas, é cheia disso. Meus irmãos, esses mandamentos servem e existem para proteger a gente. Se eu e você cumprirmos a palavra de Deus com temor, desenvolvermos a nossa salvação a cada dia, é impossível Deus não nos perdoar, Deus não nos ajudar, Deus não nos abençoar. É impossível. Olha isso, você vê isso na vida de Noé. Entre uma geração corrompida ali, Deus pega a vida de Noé e encontra no meio daquela geração ao menos um homem que andava com ele, que ouvia ele, que o amava, que o respeitava. E por isso Deus olhou e falou assim: vem cá, Noé, eu vou firmar uma aliança através de você.
E essa aliança, Deus disse para Noé, você que conhece a história sabe, Deus falou para ele: construa uma arca, você vai usar a madeira X, você vai usar isso, você vai fazer aquilo, e quando estiver pronto, você entra com a sua família, os animais, o casal de cada animal, e eu vou ser lá por fora e pronto. Em nenhum momento aqui, você encontra nesse texto, Noé dizendo assim: "Ô Deus, justo eu, que trabalho que vai dar?" Porque, segundo os estudiosos, segundo as medidas que tem, por exemplo, na NVI, era um barco de 135 metros aproximadamente de comprimento, por 30 ou por quase 60, 38, 40 de largura, e de uma altura de aproximadamente 6 andares. Era um negócio muito grande. Por isso que ele demorou praticamente 100 anos para construir. Porque deu muito trabalho. Agora você imagina, Deus fala no coração dele: olha, em meio a essa geração corrompida, eu vi que você é íntegro, eu vi que você tem temor por mim, e eu quero firmar uma aliança através da tua vida. O resto vai ser destruído. Mas eu vou firmar uma aliança com você, você vai construir, e olha, quando estiver pronto, esteja pronto também. Bom, passaram-se décadas. Eu falei aqui de manhã, imagina durante anos, décadas, alguém questionando a tua fé. Chegando em Noé falando assim: "Ô Noé, o que você está fazendo?" "Eu estou fazendo aqui uma arca, um tipo de um barco, porque Deus disse que vai destruir essa humanidade, esta terra, porque multiplicou-se aí o mal, os homens só maquinam o mal, só pensam o mal, inclusive vocês deveriam mudar esse jeito de vida, porque um dia chegará uma destruição." E eu imagino esses caras olhando para lá e falando: "Esse cara é louco, você está brincando, destruição. E como é que vai ser essa destruição?" Deus vai mandar chuva, Deus vai abrir aí as comportas do céu, da terra, vai chover durante 40 dias. Como assim chover? Vai cair do céu. Você está de brincadeira, porque até então nunca tinha chovido. Então os homens, eles olhavam para Noé e questionavam isso. Esse cara é doido. E naquele tempo eles casavam, davam em casamento, faziam festas, curtiam a vida doidado. O texto diz que eles não perceberam. Em determinado dia, Noé entrou com a sua família, os animais, fechou a porta, Deus selou por fora e começou a chover. Começou a cair gotas de água dos céus. E eles começaram a falar aquilo: "Poxa, o que está acontecendo?" Eu imagino que os dias deveriam ser de sol brilhando, céu azul. De repente fecha o tempo. Mas isso nunca aconteceu. Como assim? Ficou negro o céu? O que está acontecendo? E começa a vir água, e começa a cair água, e começa a cair água, e a água vai subindo, subindo, e os caras falam: "Mas o que está acontecendo? Poxa, para a gente não morrer, vamos subir no monte." E subiram alguns no monte, pode ter certeza. Não é isso que diz a Bíblia, mas você pode ter certeza que alguém tentou escapar subindo no monte. Só que o texto diz que caiu tanta água que subiu, passou o topo dos montes. Todos morreram. Eu imagino, tá, irmãos, que alguns daqueles foram na arca e bateram lá: "Noé, abre pelo amor de Deus." Fizeram até um filme, um filme imbecil, falando sobre isso, né? Eu comecei a assistir metade e parei de assistir, faz tempo isso. Um filme que fizeram da arca e tal, né, de Noé, legal e tal. No meio do filme, os caras nadam, pegam um barquinho, vai lá, entra na arca, invade. Falei: da onde tiraram isso, né? Enfim, não aconteceu isso. E aí eu imagino todas aquelas pessoas naquele sofrimento, naquela morte. Porque Deus olhou para a humanidade e viu que o coração do homem, ele só pensava em fazer o mal.
só maquinava o mal. A palavra de Deus no livro de Salmo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor, ou temer a Deus, quem é sábio, quem é sábia, teme a Deus. Salomão, em Provérbios 14, 27, ele disse: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, as pessoas que são inteligentes, as pessoas que são sábias, porque essa semana mesmo no devocional falou um pouco sobre isso. Eu até escrevi no dia que eu pude um pouco sobre isso, porque existem no mundo pessoas inteligentíssimas. Pessoas são muito inteligentes hoje, os jovens, as crianças, homens, mulheres, criam hoje tanta coisa aí para facilitar as nossas vidas. Isso é inteligência. Agora, apesar de ter muita gente inteligente, existem poucas pessoas sábias. Porque sabedoria é um princípio, vem de Deus. Deus é que dá sabedoria. E Tiago escreveu sobre isso: quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá a quem lhe pede. O problema é que as pessoas vão para a igreja e pedem coisa, porque todo mundo quer coisa. Agora, se você quer ter uma vida abençoada, quando você vier à igreja, primeiro, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez por você. Segundo, adore a Deus em espírito e em verdade. Terceiro, peça a Deus sabedoria para você saber ou dirigir a tua vida, viver os propósitos de Deus para a tua vida e para a tua família. Quando Moisés recebeu os mandamentos e anunciou ao povo, meus irmãos, o povo, eles não tinham temor, eles tinham medo. Isso está bem explícito nos textos da palavra. Tem pelo menos 2 registros no Velho Testamento que falam o seguinte: o povo, quando viu Deus falando com Moisés, ou se manifestando para Moisés, com raios, tremores, aquela manifestação daquela nuvem, o povo começou a ficar com medo. Aí eles chegam e falam para Moisés: Moisés, é melhor Deus falar com você, e você transmite para nós, porque está dando medo aqui, nós estamos com medo. E Moisés, mais uma vez, isso está registrado em Deuteronômio capítulo 5, acompanha aqui no telão, os versículos anteriores, está registrado também, ou novamente, os mandamentos que o Senhor deu para Moisés, os chamados 10 mandamentos. E no capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 28, Moisés está falando para o povo: o Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse. Ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Olha o que Deus diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, se eles fizessem isso, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. E no versículo 30 ele diz assim, Deus fala: vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou como propriedade a eles. Versículo 32, por isso, guarde esse texto no seu coração, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor Deus lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre, versículo 33, pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Para quê? Para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra
que tomarão posse. Ou seja, estes dias que, passado a época de Noé, Noé foi um homem que Deus achou, teve benevolência dele, porque achou nele um cara íntegro, um cara que andava com ele, que buscava ele, que procurava dentro da sua existência agradar a Deus, praticar os preceitos que Deus havia ensinado. E se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que Noé, depois que passou o dilúvio, depois que a água foi para o seu lugar devido ao que Deus determinou, que ele saiu da arca, o texto diz que Deus ainda deu vida para ele por mais de 100 anos, para que ele pudesse viver a sua vida, porque ele confiou no Senhor. Ele viveu, ou continuou a viver, uma nova aliança, ou uma aliança, que Deus havia feito com ele, de, através dele, dos seus filhos, a terra ser novamente o que era, cheia de gente. Mas infelizmente esse povo acabou pecando, infelizmente o pecado ainda continuou agindo no coração, na vida das pessoas, e a gente chega nos dias de hoje, lê a Bíblia e vê aquele texto que Jesus, falando sobre a sua volta, porque creia vocês ou não, eu creio, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quem que Jesus vai levar? Segundo a Bíblia, aqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue, que vivem uma vida na contramão do mundo, porque o mundo briga, o mundo discute, o mundo fala mal, as pessoas lá fora, algumas delas até se odeiam. Nunca você viu como a gente está vendo hoje, e hoje a gente vê, você não ouve mais falar, hoje você vê a perversidade no coração dos homens, porque está cheio de câmeras espalhadas pelo mundo afora. Você vê o cara matando o outro, o cara dando facada no outro. Esses dias eu vi uma imagem de uma moça, uma mulher com uma criança no colo, sentada, ela passou por ela, acho que estava drogada, pegou uma faca e meteu nas costas da mulher, até matá-la. Você fala, meu Deus, a que ponto está chegando a mentalidade do ser humano? E aí, se você trouxer isso para o meio gospel, né? O meio cristão, você vê pessoas dentro da igreja, que vai lá, que adora a Deus, que fala, ai Deus, tu és digno, tu és maravilhoso, só que durante a semana ele engana, ele rouba, ele mente, ele faz negócios falcatruas por debaixo do pano, ele acaba se prostituindo, ele acaba adulterando, como se fosse um negócio normal. Normal não é, pode ser comum. Por isso que a gente vê tantos escândalos hoje. E aí no final, aqui no frigir dos ovos, as pessoas elas falam o seguinte, está tudo bem, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Esses dias eu encontrei um irmão aqui que é da igreja, eu acho que ainda é, né? E faz uns 3 meses que ele não vem, ele e a esposa. Aí encontrei ele, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tudo bom, beleza? Tudo bom, tal. Eu falei para ele, e aí? Não vai mais na igreja? Não, eu estou perguntando se você não vai mais na igreja. Inclusive domingo agora tem ceia. Pastor, tá. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, o que precisa acontecer na tua vida de novo para você despertar e voltar para a presença do Senhor? O que precisa acontecer? De novo um acidente, como aconteceu tempos atrás, que você ficou quase alguns dias na UTI, quase morreu, Deus teve misericórdia de você? Agora seria a hora, seria o momento de você, poxa, além de Jesus pagar na cruz pelos meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida, porque eu recebi, eu fui batizado, agora que eu vou ficar firme, porque era para eu ter morrido e Deus teve misericórdia da minha vida. Mas não, continua a vida como se, tipo assim, está escrito na Bíblia, bobagem.
Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Como é que era nos dias de Noé? A palavra de Deus diz que a perversidade, que o mal tinha dominado a mente do homem. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo, se não o mesmo, talvez pior. E aí vem essa pergunta: por que a gente vê as coisas acontecendo no mundo? Guerras, rumores de guerras, terremotos. Esses dias eu estava vendo um podcast, um cientista, cristão inclusive, e ele estava dizendo, ele falou, porque ele foi questionado, a Bíblia fala que teriam terremotos, e terremotos sempre houve no mundo. Ele falou, sim, mas nunca com a incidência que tem ultimamente. Antigamente tinha um terremoto aqui, outro lugar, agora tem todos os dias em vários lugares do mundo. Porque a Bíblia diz que haveriam terremotos, guerras, rumores de guerra. Você ouve falar hoje. Estados Unidos quer mostrar o seu poderio, a China quer mostrar o seu poderio, a Rússia quer mostrar o seu poderio, os seus armamentos, o Irã. Quer dizer, os países, os líderes, parece que está tudo endemoniado, querendo destruir, querendo mostrar, o ego deles é tão cheio que eles querem ser melhor que os outros. E a gente ouve falar, será que vai acontecer? Houve um falar, não sei se você ouviu falar sobre isso, houve uma palavra do presidente dos Estados Unidos de talvez atacar quem fosse lutar contra ele em questão da Groenlândia. Só dele falar isso, a bolsa de valores dos Estados Unidos caiu em vários pontos, porque as pessoas ficaram com medo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. E aí entra a pergunta aqui, onde está o temor a Deus? Porque parece que as pessoas elas estão vivendo a vida como que o mundo não vai acabar, Jesus não vai voltar, importante é viver essa vida, curtir essa vida. E algumas coisas nós precisamos despertar para isso. Você olhar para a igreja de Atos, a primeira igreja constituída nessa terra, a igreja mesmo, povo junto, povo unido. Atos 2, acompanha aqui no telão, versículo 40. O texto diz que com muitas outras palavras, os apóstolos os advertiam e insistiam com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se, desenvolva a sua salvação. Para de ficar vivendo a vida do mundo. Vocês não são mais desse mundo. Vocês agora fazem parte de um povo santo, eleito, sacerdócio real, escolhido por Deus para fazer a diferença nessa terra. E o texto diz que os que aceitaram a mensagem naquele dia foram batizados e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam, versículo 42, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que isso acontecia? Porque tinha um temor no coração. Agora nós não somos mais do mundo. Agora nós pertencemos a Cristo, a Deus. Agora nós somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Agora não é hora, porque nesse momento que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, se você assistir entrevistas, podcasts no YouTube, você vai achar um monte de gente confrontando a Bíblia. E muitos vão confrontar você, lá no teu trabalho. Tipo, você é crente? Você vai na igreja? Eu falei aqui de manhã para os jovens e adolescentes, você é virgem ainda? Você está? Que mundo você vive? Você tem que curtir a vida, você tem que aproveitar a vida. Muitos vão confrontar a minha e a tua fé. E se nós não estivermos ligados, andando com Deus, veja que interessante aqui, para encerrar eu falo sobre isso. O texto diz que Noé andava com Deus. Jesus em Mateus 28:20 diz: eu vou andar com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus anda comigo e contigo. Resta saber
se você anda com Ele. Porque só de saber que Jesus está ao meu lado todo o tempo, já deveria limitar as minhas ações, os meus pensamentos ruins, os meus desejos carnais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vai chegar um momento que eu vou ter que esmurrar o meu corpo. Eu falo para ele, oxe, espera um pouquinho, desenvolve a tua salvação. Para de ficar vivendo ou querendo viver como o mundo vive. Tenha temor ao Senhor, porque Jesus há de voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, uma igreja santificada, uma igreja que tem comunhão com Deus, uma igreja que vai viver a eternidade com Deus. Então, existe uma diferença do mundo lá fora para o mundo, ou para esse reino que nós vivemos hoje, o reino de Deus. E o meu conselho, se eu posso dar um conselho a partir desse mês de fevereiro, meu irmão, ore mais. Leia a Bíblia. Ah, mas eu leio. Leia, estude, busque. Desenvolva a tua fé. Para de ficar vivendo essa vida medíocre, mediana, que muito crente vive hoje. Aquela vidinha, me permita essa expressão, como se falava antigamente, não cheira nem fede. Aquela vidinha medíocre. Não, meu irmão. O Espírito Santo, nosso Deus, habita em mim, habita em você. Ele quer te capacitar. Ele quer trazer sobre a sua mente coisas novas. A Bíblia diz isso, não sou eu. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. De que forma? Temendo a Deus. Eu não tenho medo de Deus porque eu sei, Ele é meu Pai, eu já entendi, Ele é meu Pai, eu o amo. A minha vida está em Suas mãos. Eu procuro de todas as formas agradá-lo hoje, fugir das coisas ruins. Porque todos nós somos tentados. Mas eu amo tanto a Deus, eu me inspiro na existência de Deus, a ponto de me sentir constrangido e, de alguma forma, agradá-lo com o meu jeito de viver. Porque eu temo ao Senhor, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele cumpre a Sua palavra. E a palavra dele diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus disse que haverá um tempo que os anjos virão e vão separar. Vai separar o joio do trigo. Meu irmão, que nós sejamos trigo. Por que trigo? Porque trigo tem conteúdo, joio não tem. Apesar de eles serem parecidíssimos, quando você passa o joio no moedor, quando você passa o trigo, sai conteúdo. Que nós sejamos realmente crentes, com temor ao Senhor, que a gente possa desenvolver a nossa fé. Porque vão confrontar, como eu disse você vai na igreja? Você vai na igreja? Para que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque eu tenho um Deus vivo e poderoso, puxa vida, que deu a vida por mim. E pelo menos uma vez por semana, 2, eu vou na igreja, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou bater palmas, eu vou expressar o que eu sinto por Ele, porque eu o amo. Ah, mas isso é bobagem. Para você, para mim, é o meu estilo de vida, eu amo esse Deus. Meu irmão, minha irmã, depende da gente. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, para encerrar aqui: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. E Ele está com a gente aqui nessa noite. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 diz: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Depende de nós. Ou a gente abandona essa vida mundana, e tem muito crente que ele está com um pé no mundo e um pé na igreja.
Meu irmão, tira o pé do mundo. No mundo nós só estamos aqui de passagem. E Deus é tão misericordioso, porque o Salmo 24 diz que a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo que nele há, pertence a Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele tem permitido que a gente desfrute dessa vida aqui. Mas não é para a gente ficar ligado a isso não, ao contrário. A nossa vida está escondida com Cristo. E Ele vai voltar para buscar as nossas vidas. Nada do que tem aqui nós vamos levar. Nós só vamos viver no amor, na bondade, na misericórdia do Senhor a eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem essa ligação, esse relacionamento com Deus, está na hora de você começar a desenvolver. Está na hora de você orar mais, está na hora de você ler mais Bíblia, está na hora de você falar de Jesus para as pessoas conforme elas veem em você. Porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. Isso só vai acontecer quando houver transformações em nossas vidas. E é por isso que eu te trouxe essa palavra, porque tem muita gente hoje que está dentro de igreja e fala assim, não, aí, bobagem, posso viver o que eu quiser, porque eu estou salvo. Cuidado, não deixe o inimigo te enganar. Por isso que eu estou te trazendo essa palavra hoje, para que você desperte. Nós não sabemos o amanhã. Semana passada nós vimos, Jesus falou, quem pode acrescentar uma hora que seja para a sua vida? Ninguém pode. Ou seja, a gente não sabe se vai estar vivo daqui uma hora ou amanhã. Por isso que a gente tem que estar pronto hoje, aos pés do Senhor, andando com Ele. Amém?